temos uma nova edição do projeto Café com Memória, com a participação de convidados do curso de bacharelado em Artes Cênicas, no campus de Curitiba 2, FAP da Unespar. O Café com Memória é um projeto de extensão que promove bate-papos com pessoas que fizeram parte da história da Faculdade de Artes do Paraná, com o objetivo de preservar e resgatar a memória da instituição. Os encontros serão registrados por estudantes do curso de Cinema e Audiovisual e posteriormente publicados no canal da FAP no YouTube em 2026, data em que comemoraremos os 110 anos de história da FAP. Eu gostaria de registrar e agradecer a presença do professor Drauzio Fonseca, vice-diretor do campus, e convidar a professora Noemi Sainz, diretora do campus, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. Hoje é um dia muito especial, esse Café com Memória realmente vai ser surpreendente, acredito, né, com os nossos convidados. Gostaria de cumprimentar, né, e parabenizar o agente Hélio, né, e toda a sua equipe, que é o idealizador, né, deste projeto de extensão e que valoriza a memória. Então, eu acho que isso é algo muito importante, né, sabermos quem somos, né, isso é algo muito especial. Então, eu queria cumprimentar também o vice-diretor, que está aqui conosco, o professor Drauzio, cumprimentar os estudantes que estão aqui, cumprimentar a professora Nádia, que não está, mas com certeza, né, ela estaria aqui. Também o diretor de centro, o professor Robson Rosseto, cumprimentar também, né, todos os professores do curso que estão aqui presentes. Gostaria de citá-los, né, a professora Ângela, a professora Amabilis, que eu já vi por aqui, professor Diego, professora Elisângela, professor Everton, professor Fausto, professor Francisco Gaspar, professora Luísa, professora Márcia Moraes, professora Milena, professor Márcio Matana, professor Paulo Vinícius, que está aqui, professora Rosimeira Odahara, que está aqui conosco, professora Estela Fischer, também estou vendo aqui nosso diretor de assuntos estudantis, professor Cristóvão, que também honra esse momento. Então, quero agradecer muito também a equipe que auxiliou, os técnicos, Galvani, que está aqui conosco, que também auxiliaram, né, na organização de todo o evento. Também quero cumprimentar e agradecer, né, aos nossos convidados e nossas convidadas e convidados, a professora Ana Fabrício, com quem eu dividi, né, uma mesa, nós ficávamos, a professora era a coordenadora, eu ficava na frente delas, então a gente trocava muitas figurinhas e aprendi muito com ela naquele tempo, né, nesse trabalho da coordenação. Também cumprimentar a professora Ivanise Medeiros Garcia, que está aqui também, nos honrando com sua presença, o estudante egresso, o Andrei, que está aqui, também uma honra, também o professor Matana, que vai ser o mediador deste momento. Eu gostaria de destacar a importância histórica do curso de Artes Cênicas, que neste ano comemora 40 anos. 40 anos, pense, né? Então, já tem uma maturidade, né? Um curso aí maduro. E por meio da memória histórica que podemos ter uma melhor compreensão de quem somos e para onde estamos caminhando. Para o sociólogo, né, já centenário, professor Edgar Morin, a universidade conserva, memoriza, integra, ritualiza uma herança. Ao reexaminá-la, atualizá-la, transmiti-la, gera saberes, ideias e valores, que passam, então, a fazer parte da herança. Se nós chegamos até aqui, é porque nós tivemos pessoas, né, que há 40 anos estão trabalhando nesse curso, são trabalhadores e trabalhadoras da educação, e dedicaram as suas vidas para formar pessoas. E isso realmente nos comove, né? E é a única garantia que nós temos que vamos continuar, né, ter continuidade. Então, muito obrigado por esse momento, e passo a palavra, então, aqui ao Hélio. Então, o curso de bacharelado em artes cênicas foi criado em 1984, tendo a sua primeira turma ofertada em 1985. Portanto, 40 anos de existência desse curso. Antes de chamarmos os nossos convidados para um bate-papo, nós vamos assistir um vídeo com o depoimento de Lilian Fleury Teixeira Dória, que foi professora e uma das criadoras do curso e gravou o depoimento especialmente para esta ocasião. Olá, meu nome é Lilian e fiquei muito honrada e muito feliz com esse convite da FAP
do Café com Memória das Artes Então, Cênicas. Infelizmente, nesse dia que vocês estarão reunidos aí, eu vou estar terminando uma viagem em Marrocos e não podia comparecer. Mas esse convite suscitou em mim muitas memórias, né? Porque esse curso de artes cênicas, ele fez parte da minha vida, faz parte ainda, de certa maneira, né? Eu fui professora do curso de artes cênicas desde a primeira turma. Então, a primeira turma, quando o Teatro Guaíra e a PUC iniciaram esse curso e o curso de dança, eu e o Hugo Mengarelli éramos os dois professores das duas primeiras turmas, né? Na primeira turma, que se chamava Improvisação, a disciplina, uma turma era comigo, outra era com o Hugo. E dei aula 30 anos nesse curso, né? Me afastei só um período para fazer mestrado, e minha vida se mistura, né, com esse curso, as montagens que foram feitas nos tempos áureos, né, quando o Teatro Guaíra abria todas as portas para nós, e toda a infraestrutura do Guaíra também, que nos permitiu montar espetáculos maravilhosos. Eu dirigi No Natal a Gente Vem Te Buscar, Senhora dos Afogados, Bodas de Sangue e outros professores e diretores dirigiram outros grandes espetáculos nesse período, né, que foi um tempo áureo para nós. Então, a mistura, assim, com tudo que eu vivi na minha vida também. Uma hora eu estava grávida de uma filha e estava lá ensaiando, dirigindo os alunos. Outro momento de outras situações foram se imbrincando, né, na minha vida, como laços muito profundos. Acho que assim como o teatro sempre foi para mim, né? Eu comecei a fazer teatro aos 13 anos, numa cidade pequena, perto de Belo Horizonte, né? Eu sou mineira, em Sete Lagoas, e começamos por curtição, por prazer, sem nem conhecer teatro. E quando eu cheguei a Belo Horizonte, eu me profissionalizei, né? Meu DRT é antiquíssimo, né? Dos primeiros. Então, são muitas histórias que se misturam com a minha vida, e o teatro sempre foi para mim esse espaço onde a memória e o tempo se misturam profundamente, né? E onde a investigação sobre o ser humano acontece de forma tão profunda e incrível, né? Onde poesia, estética e também realidade se misturam profundamente, né? Enfim, teriam mil coisas para a gente falar, né? A história do curso é uma história da qual eu fiz parte durante esses 30 anos, e fui parte de um grupo de pessoas que lutou muito para que esse curso sobrevivesse, mesmo nos tempos mais difíceis, né? Quando nós fomos também bastante abandonados, quando o Teatro Guaíra e a PUC já não nos queriam mais, e nós ficamos num barracão alugado pelo Guaíra. Pelo menos tinha isso, né? Nós éramos pagos pelo Teatro Guaíra e o barracão era alugado, aí chovia numa das salas, essas coisas. Mas esse espaço lá do Tarumã, esse espaço ficou na minha memória, né? Porque era um espaço incrível, assim, eram grandes estúdios, né, muito legais, assim, que depois foram se desgastando bastante, ninguém queria arrumar, mas onde nós criamos muitos espetáculos. Aí já os alunos dirigindo, e grandes montagens aconteceram de forma
bastante precária financeiramente, não tinha dinheiro nenhum, não tinha verba nenhuma, e mesmo assim a gente conseguia se virar, né? E levava cadeira da sala da minha casa, e os alunos traziam coisas e panos, e a gente sobreviveu de forma fantástica, assim. E eu me lembro de muitos espetáculos maravilhosos que os alunos dirigiram, geniais, e fomos buscando espaço, lutando por espaço, e conseguia uma ajuda aqui, uma ali, e sobrevivemos, né? E depois, quando nos uniram com a antiga FEMP, né, que aí nos tornamos FAP, foi um outro momento bastante delicado, bastante crítico, porque não cabiam todos os cursos nesse lugar que nos colocaram ali na Rua dos Funcionários. E isso gerava assim, uma série de conflitos absurdos, porque para as pessoas que eram das artes visuais precisavam de silêncio, de paz, né? E os alunos de teatro precisavam fazer barulho e movimento, então se chocavam muitos, vários problemas aconteceram, né? E eu, nesse período, inclusive, não queria buscar um outro caminho na minha vida, eu tinha cansado também, a gente ganhava pouco, uma série de coisas. E eu já tinha mestrado, né? Eu tinha feito filosofia na graduação, nunca fiz curso de teatro, porque eu aprendi na prática, que não existia praticamente quando eu comecei, e fiz filosofia na graduação, minha primeira graduação, e depois tinha terminado o mestrado em letras, em literatura brasileira. E daí eu resolvi fazer uma outra graduação aos 40 anos de idade, fui fazer arquitetura. Como se fosse uma coisa simples, né? Não foi difícil a beça, mas foi fantástico também, porque abriu a minha mente para uma série de coisas que eu não conhecia e tive que aprender, e ganhei muito com isso. E por essa questão de eu estar me formando em arquitetura, surgiu um prédio, né, um barracão que foi doado para a FAP pela Tecpar. E, na época, a Maria Emília, que era a diretora da FAP, falou: Lilian, você está se tornando arquiteta, vamos lá ver esse barracão, você me diz o que a gente pode fazer. Será que a gente não consegue fazer um teatro ali? Aí eu fui com ela ver esse barracão, que só tinha uma quadra, assim, onde os funcionários da Tecpar faziam festa junina e tal. E ela me olhou e falou assim: você consegue fazer um teatro aqui, fazer os estúdios para dança e teatro aqui, para o curso de arte cênica, para o curso de dança, eu acho que era 150 mil reais, uma coisa assim. E eu blefei, né? Eu falei: consigo, claro que eu consigo. Olhei aquela estrutura, tinha um pé direito incrível, de 10 metros, né? Um pouco mais de 10, e falei: eu consigo fazer. Aí eu fui contratada para fazer o projeto, junto com mais uma amiga minha, que é uma arquiteta que se formou comigo, e eu pensava o tempo todo assim: precisa ser um espaço parecido com aquele barracão lá no Tarumã. A gente precisa ter estúdios grandes, né, com piso de linóleo, para que sirva tanto ao teatro quanto à dança. E criei o projeto também do teatro, do Telab, né, que é uma paixão para mim. Eu falo que é como um filho para mim, porque eu sabia o tempo todo que com aquele dinheiro a gente não conseguiria fazer tudo. Mas a primeira coisa, chamei um cara que trabalhava com uma empresa que trabalhava com estrutura de pré-moldado, levei ele lá e falei assim: você acha que isso aqui aguenta a gente fazer uma construção interna aqui? Não vai cair nada? Vai dar certo? Posso fazer? Está firme? Foi bem feito? Ele falou: foi, pode fazer. E aí eu comecei a fazer um projeto o tempo todo pensando que a gente teria muito pouco dinheiro para fazer.
E eu queria fazer um teatro que servisse exatamente a função que eu acho que os cursos da FAP têm, que são espaços públicos, para alunos de todas as classes sociais, de todos os lugares, com todos os tipos de proposta cênicas, né? E na minha cabeça ficava muito uma frase que eu aprendi de uma autora francesa, que agora não vou lembrar, que ela dizia: o espaço cênico é um espaço a ser construído. E eu pensava assim, precisa ser um laboratório de artes cênicas, né? Então, desde o primeiro momento, eu coloquei como teatro laboratório, como um espaço para aulas, para invenção, para criação e para apresentações, né? E aí depois a Nádia, professora de luz, falou: Lília, vamos já abreviar isso e colocar uma sigla, porque as pessoas vão colocar. Então, vamos chamar de TELAB, pronto, e acabou. Falei, tá bom, eu gostava de teatro laboratório. Ela falou, muito grande, isso não vai dar certo, né? Mas a ideia foi essa do TELAB, né? E eu tenho paixão por esse espaço, porque é um espaço de invenção, de criação. E, por isso, ele é livre, né? Desde o início, a gente pensou em arquibancadas móveis, né, que foram feitas, foi tudo com muita dificuldade, né? Mas, aos poucos, a gente foi conquistando também, conseguindo mais verbas para terminar a obra, e todo o meu projeto foi feito pensando nas questões acústicas, né? E na possibilidade nas várias possibilidades cênicas, né? Então, eu fico muito feliz que tudo isso está acontecendo aí, né, com todos vocês nesse momento, e desejo um ótimo encontro, um ótimo café com memória das artes cênicas, né? E num próximo momento eu adoraria estar aí com todos vocês. Um beijo grande. Depois desse depoimento histórico, nós convidamos Ana Fabrício. Ana Fabrício foi egressa da primeira turma, né, Ana? E professora do curso entre 99 e 2023. Ivanise Medeiros Garcia, que foi professora do curso entre 1991 e 2016. Andrei Mosqueto, egresso do curso, cursado entre 99 e 2002. E convidamos o professor Márcio Matana, que vai fazer a mediação desse nosso bate-papo. Então, vou começar com a Ana, porque são as pessoas que provavelmente estavam lá na primeira aula. Pedi para a Ana dar um depoimento sobre tudo, mas principalmente sobre o comecinho, sobre como era ter aulas no início. Eu vou falar um pouco, então, da formação, do meu tempo na graduação de artes cênicas. Eu sou da primeira turma. E eu vendo a Lilian falar ali, lembrei de... A gente teve experiências das mais diversas e perrengues dos mais sérios. Desde não ter espaço para ter aula, ter que fazer passeata na 15, invadir uma secretaria. A gente invadiu a Secretaria de Cultura e tivemos aula lá por um período. E a Lilian, inclusive, estava com falta de professora, a Lilian dava aula de interpretação para 2 turmas ao mesmo tempo. Ela vinha, dava instruções numa sala, corria na outra sala, dava instruções e voltava para aquela. E foi, assim, um período bem rico em experiências. A graduação era uma alegria muito grande para todo mundo que estava nessa primeira turma, porque foi um dos primeiros cursos do Brasil. O curso da Bahia, que é o mais antigo de todos, aí a gente tinha USP, tinha Unirio, e aí a gente entrou no mapa. Então, todo mundo que fazia essa primeira turma era muito, muito feliz por estar ali. Tínhamos turma A e turma B, e na época entravam 80 pessoas por turma.
Era um negócio insano. Depois isso foi diminuindo. E até a gente chegar num número mais razoável. Porque um curso de artes cênicas precisa de uma estrutura muito grande. Porque é uma arte que deseja muito. E realizar o desejo de um artista cênico é um negócio muito caro. Mas eu fui muito feliz na minha graduação, porque na época a gente tinha toda a infraestrutura do Teatro Guaíra. Isso quer dizer que a gente tinha a cenografia do Teatro Guaíra, que fazia os nossos cenários, construía os nossos sonhos. A gente botava o sonho no papel e eles construíam esse sonho para que a gente pudesse usar no palco. A gente tinha as costureiras, né, do teatro, que costuravam os nossos figurinos. E, além disso, a gente tinha uma verbinha de produção. Então, assim, era o melhor dos mundos. A gente estava dentro do Teatro Guaíra, tínhamos algumas aulas lá, a maior parte das aulas era do outro lado da rua, onde era o antigo Colégio Santa Maria. Hoje tem um centro de eventos ali, eu acho, não sei. Atrás da capela, sabe a Capela Santa Maria é um espaço artístico, cênico e musical, né? E a gente, inclusive a capela, foi o local da nossa primeira festa, enquanto estudantes. Ela estava fechada, cheia de coisa dentro, a gente descobriu aquele lugar lindo, ele tinha muitas pinturas, era um negócio super bonito, assim. E aí a gente resolveu fazer a festa lá, conseguimos umas autorizações insuficientes, porque não fomos atrás das reais autorizações necessárias. Para que informar, né, gente? A gente falou ali na faculdade e a PUC é a PUC, né? Se acontecesse alguma coisa, eles tinham dinheiro para reformar e tal. Porque éramos estudantes, éramos da primeira turma, éramos jovens e gostaríamos de realizar nossos sonhos, incluindo os nossos momentos de encontro. Obviamente, depois que a festa aconteceu, nunca mais se pôde fazer festa lá. Porque daí as pessoas que deveriam autorizar ficaram sabendo. A gente fazia espetáculos, os nossos espetáculos aconteciam no Guairinha. Então, a gente tinha um público muito grande para os espetáculos do curso. Era um outro momento, e era um momento muito... A gente estava experimentando um Brasil livre e democrático. Fazia muito pouco tempo que a gente era livre e democrático. Então, para nós, era um lugar de descoberta. Mas, assim, a liberdade estava ainda engatinhando, porque a gente teve, inclusive, censores assistindo ensaios das nossas montagens. Inclusive, a Lilian dirigindo a gente cortou algumas frases para fazer o ensaio da censura, porque senão a gente não ia poder fazer o espetáculo. Então, assim, foi um momento muito pródigo, porque tínhamos todo esse suporte, mas esse suporte, quando foi diminuindo, não diminuiu nem o desejo e nem a força que a arte tem, que as artes cênicas têm. E com toda a precariedade, e essa precariedade teve momentos muito altos, de alta precariedade, e outros momentos nem tanto. Porém, em todos os momentos, os espetáculos aconteceram. Seja nos teatros da Fundação Teatro Guaíra, na época era a Fundação, seja em espaços alternativos. Mas nós nunca largamos a toalha e continuamos lutando para que esse curso acontecesse. E, em 1999, eu me tornei professora desse curso, e o Andrei era aluno da minha primeira turma.
Vou passar e daí depois a gente vai conversando mais, ok? Vou passar primeiro para a Ivanise para aproveitar o assunto dos primórdios. Depois a gente vai vindo. Queria ouvir do ponto de vista da docente, porque a Ivanise foi nossa professora, né, Ana? Lá no início, na primeira fase do bacharelado. Então, eu queria ouvir as tuas histórias lá do início, como funcionava ser professora do curso naquela época. Do curso, desde quando era do Teatro Guaíra, que era um curso livre e CPT. Eu comecei a dar aula lá, e aí, em 85, né, passou para a PUC. O Guaíra fez um convênio com a PUC. A PUC, na verdade, ela precisava se tornar pontifícia, então precisava de mais um curso. E aí englobou o curso de teatro. E como a Ana falou, né, eram turmas enormes, funcionava ali no Santa Maria, e 40, duas turmas de 40. Duas turmas de 40. E realmente a Ana foi da primeira turma. E eu firme e forte, desde aquela época. E o curso era muito interessante, porque no terceiro ano havia uma divisão para quem queria ser ator e quem queria ser diretor. Vocês lembram disso, né? Então aí já bifurcava. Mas eu era professora de uma matéria teórica, história, que eu acho maravilhoso, né? Mas não sou artista, sou professora de história. E fui acompanhando essa turma com muito prazer. Eu gostava muito da aula de teatro, história do teatro. Tanto que os meus alunos estão aqui, né? Todos na batalha. Depois de alguns anos, a gente passou para o Barracão, que era lá no Tarumã também, que tinham estúdios fantásticos. E a Ana lembrou uma coisa que eu acho muito interessante, esse apoio que o Guaíra dava, de qualquer maneira. Né? Eu me lembro que eu era coordenadora do curso e eu fazia uma cartinha para a direção artística do Guaíra, solicitando a verba para cenários, figurinos, tudo. Inclusive das filipetas, que hoje, infelizmente, não tem mais. Não existe. Não, eu sinto muita falta do papel físico, sabe? Eu sinto muita falta, né? De acompanhar, ver toda a ficha técnica do espetáculo, quem é que dirigiu, quem são os atores, quem fez o figurino. Então, infelizmente, não tem mais. Agora, tudo uma aplicativo, não é mais do meu tempo. E eu fazia essas cartas para o Guaíra, era a professora Mara Moron, que era a diretora artística, eu enviava para ela e eles mandavam a verba. E como a Ana falou, né? Os costureiros do Guaíra ajudavam, tudo. Era uma abertura muito grande, né? Então foram espetáculos maravilhosos que eu que era uma frequentadora assídua, eu via tudo que era espetáculo dos alunos, que eu gosto mesmo. E passaram-se os anos até que a PUC resolveu romper o convênio com o Teatro Guaíra, e o Teatro Guaíra ficou meio à deriva, tanto que teve um ano que não teve nem vestibular, o curso de teatro, aliás. O Teatro Guaíra não, o curso de teatro. Não teve nem vestibular porque nós estávamos naquele limbo, né? Aí a FAP encampou e começamos a dar aula, reiniciamos o curso na FAP. E que foi maravilhoso. Quando veio para cá, para esse espaço daqui, foi uma alegria, porque era um espaço nosso, né? Mas que era exíguo, na medida em que eram vários cursos, era curso de música, de artes visuais, de musicoterapia, e curso de teatro, e dança ainda. E, claro, que a dificuldade era muito grande para conseguir os espaços. Então, a Lilian veio, foi uma maravilha, ela construía aqui o Pelado para dar continuidade às atividades de todos os cursos. Eu confesso que eu tenho muita saudade
dos meus alunos. Eu tenho muita saudade da burocracia, que eu sei que agora está cada vez pior. Mas eu gostava muito de dar aula e tenho muita saudade. Eu vou primeiro passar aqui para o Andrei. O Andrei é daí das primeiras turmas do curso aqui na FARC, né? Então a primeira coisa que eu vou perguntar é a mesma coisa. Como era quando você era discente? Como funcionava? O que funcionava bem? O que eram histórias divertidas? Boa tarde. Queria dizer que é um prazer estar aqui. Eu entrei na faculdade como aluno em 99, há 27 anos atrás. Quer dizer, 26 anos, mas por algum motivo 27 está com um gosto bom de dizer hoje. Então ficamos considerando que foi há mais ou menos 27 anos atrás. Então, né, só para a gente lembrar, já que a gente falou de democracia. Então, quando eu sou da turma que era obrigada a fazer aula de educação física aqui, nesse lugar que era um imenso de um... Ele era um ginásio abandonado com teias de aranhas, garrafas de 51 naquele canto, que eu acredito que ainda existam nos dias de hoje por aqui também. E a gente vinha para cá e assim, a gente nunca teve a utilização desse espaço como teatro. A gente ficava do outro lado da rua dos funcionários, se batendo com o pessoal contra as esculturas feitas com arame, que acredito que não existam mais, né? Que é uma coisa muito 99 para elas estarem aí hoje. Então a gente ficava lá e daí era uma brigaiada, porque daí o tempo todo tinha isso desse conflito mesmo da galera de cênicas querer fazer as coisas que a galera de cênicas faz e as outras pessoas querendo que a gente não fizesse. Vários conflitos da minha turma e da turma anterior à minha com a coitada da diretora da época, que tinha que aguentar a gente enchendo o banheiro de farinha de trigo e os caramba. Banheiros e corredores. E a gente fazendo performance semi-nu no meio da história, também uma coisa muito 99, acredito que não aconteça mais. A gente foi acompanhando, a gente entrou em 99 e saiu em 2002 sem ter visto nenhuma transformação nesse espaço. A gente não pegou telab nenhum, a gente sofria com as possibilidades das salas lá do outro lado da rua, e a minha turma, inclusive, nem pegou a época que tinha a ocupação das salas da Onjo, que também foi uma época que as pessoas iam lá para a Onjo, né, que era a Onjo, produtos de pecuária, né, ia falando assim, nossa, que bonito os nossos colegas sendo tratados como gado. E o Antropofocus, que é um grupo que surgiu dentro da faculdade, ele surgiu por uma questão muito, muito específica, que era, quando a gente entrou aqui, a grade, ela ainda era bastante, ela bebia muito do tempo do Teatro Guaíra e bebia de uma adaptação para o MEC pós-PUC, e ela ainda estava num tempo anterior em que comédia era uma coisa que não tinha na grade. Aqui estou com as duas professoras que me ofereceram aula de comédia dell'arte, uma aula de comédia dell'arte e fundamentos de improvisação com a Ana Fabrício no primeiro ano. Essas foram as duas únicas professoras e depois a comédia sumia da grade. E daí eu e os coleguinhas falamos assim, não é possível que o tempo todo ficam mostrando duas máscaras para dizer que é teatro e uma máscara sumiu. E daí a gente falou, beleza, então a gente vai fazer alguma coisa para estudar essa máscara. E a gente tem alguns orgulhos disso, né? A gente tem e um dos, talvez, o mais que vale a pena, inclusive, deixar para registro aqui eu vou usar muito eternamente essa piada pronta da professora Lilian Fleury de falar que hoje é o café com memória.
E a gente teve o orgulho de estrear esse teatro. O Antropofocus foi o primeiro espetáculo que foi apresentado aqui no TELAB em 2010. E a gente teve o prazer de sentir o cheiro dessas lanternas quando esses PCs foram ligados pela primeira vez. Eles vêm com um óleo de fábrica e dá um cheiro. Então, quando a gente estreou o Contos Proibidos aqui, o espetáculo que a gente apresentou nesse teatro aqui, todos nós, né, tanto os alunos quanto os professores, quanto a equipe que estava aqui presente, a gente sentiu naquele dia esse cheiro de teatro novo, esse cheiro que em 2010 foi revolucionário para a gente, e a gente estava sentindo muito orgulho de estar aqui estreando esse espaço. Que lindo. Para quem não sabe, é isso mesmo. Esquenta pela primeira vez e fica 3 dias cheirando novo. Eu tenho uma cola aqui que a galera sugeriu perguntas. A primeira é para a Ivanise. Você disse que não é artista, mas alguém me disse que houve uma peça chamada Teatro Mágico, em 93, que é sua. Conte isso para nós, que isso eu não sabia. Eu tinha uma aluna, que é minha amiga até hoje, a Patrícia Vilela, está em São Paulo. E a Patrícia, ela sabia que eu gostava muito do Hermann Hesse. E ela me pediu, Ivanise, faz uma adaptação de um romance do Hermann Hesse para eu montar. E aí eu resolvi fazer uma adaptação muito simples do Lobo da Estepe, que é um romance do Hermann Hesse. E aí eu fiz. E aí a Patrícia dirigiu, se apresentou no Teatro da Caixa. Foi muito legal. Eu não me lembro a menina que atuou, porque era um monólogo. Foi uma experiência interessante. Mas não foi a única experiência minha no métier. Porque, alguns anos depois, eu dei aula para o curso de música, licenciatura em música, aqui da FAP, e eu resolvi montar um espetáculo musical, que era o Saltimbancos, com os alunos de música, que aí todos cantavam. E foi muito legal, foi uma experiência. Eles montaram cenário, figurinos, foi muito, muito bonito. E além desse, também, com essa turma de música, eu exercitei o meu lado artístico, porque eu fazia alguns espetáculos no final do curso, e um deles foi particularmente interessante, que eu fiz na cantina do Teatro da FAP, e era o seguinte: eu resolvi montar uma rádio dos anos 40, eles cantavam músicas dos anos 40 com propagandas da época. Era uma rádio mesmo, com toda a programação radiofônica, mas era ali na cantina do Guarani. Você chegou a ver? Pois é, infelizmente, você chegou a ver? Lembrou? Ah, você já era. E foi uma experiência muito interessante. Foram as duas experiências com a turma de música. A montagem dos Saltimbancos e essa rádio, que eu não me lembro mais o nome, mas que era fazendo propaganda de sabonetes, água de flores e músicas dos anos 40. E aí eles tocavam, e tinha um programa nessa rádio que era música clássica. Então eles tocavam. Foi muito legal, foi brilhante. Eu gostava de inventar. Muito bem. Tentando suprir essa falta de comédia, eu acho que a gente podia passar para histórias divertidas. Eu queria ouvir das 3 pessoas, selecione uma história bem divertida da sua vida aqui no curso que vale compartilhar com essa galera. Olha, eu acho que a história mais divertida que eu tenho, que era todos os anos, era quando eu dava aula da comédia de l'arte. Que os alunos se divertiam muito porque eu encarnava os tipos da comédia de l'arte como uma louca em sala de aula. Eu imitava o Pantaleone, o
o Arlequino. Você lembra disso, né? Você lembra? Então era muito divertido. Então eu acho que isso era o mais engraçado. Eles adoravam ver eu imitando os personagens. Mas você esqueceu, em termos de comédia, do Molière. O Molière também era muito divertido. Jean-Baptiste Poquelin. Mas era sobre, né? Não era a gente. Aí não era. E eu montava. Eu cheguei, inclusive, a fazer, nos primeiros anos do curso, na turma do Cleon, eu cheguei a montar... Colega Ivanise, me permite uma parte? Pois não? Oh, obrigado. A gente, né? Só para lembrar, é válido. É que quando a gente entrou em 99, muito da questão de fazer montagens já tinha caído no curso. O curso já não fazia mais montagens. Tinha quase que, especialmente os primeiros 3 anos, não tinha montagem. A gente deu a sorte de que a professora de interpretação da gente foi a Ana Fabrício, e daí, no segundo ano, a gente fez montagem das Bruxas de Salem. Porque não era para ter. Não estava mais programado. E daí a gente fez Bruxas de Salem na sala de aula mesmo, com recursos próprios, e no corredor. E a gente fazia montagem, né? A gente fez montagem dentro da disciplina, mas não tinha expectativas de montagem mais nessa época. Eu resolvi montar uma comédia de arte com eles, um exercício prático para vivenciar o que era a comédia de arte. E foi divertidíssimo, porque a gente ensaiava na minha casa, inclusive, né? Ia todo mundo lá para minha casa, o Cleon, o Jorge Sada, uma turma imensa de grande, e a gente montou uma comédia de arte e apresentou no Mini Auditório do Teatro Guaíra. No Mini Auditório foi muito divertido. Minha história divertida, eu não posso falar com quem ela foi, porque, apesar de tudo, eu acho que essa pessoa nem faz teatro, nem nada. Quer dizer, eu tenho esperança que ela não faça teatro, mas a gente tinha um colega no primeiro ano aqui da FAP, em 99 mesmo, e a gente fazia a aula com a professora Marilu, de semiótica. E na aula com a professora Marilu, de repente, era sobre falar sobre elementos cênicos e coisa e tal, e um colega que, por questões que ele fazia uma outra faculdade, ele acabou não tendo grupo e ele resolveu fazer sozinho a apresentação do trabalho dele. A apresentação do trabalho dele, ele queria falar sobre adereços, e ele falou sobre o uso do revólver na cena final de O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. E para ele poder apresentar isso pra gente, ele fez a cena final do Beijo no Asfalto sozinho. E até hoje é a melhor cena de comédia de toda a minha vida. É uma pessoa a sério falando: é que você gosta da tua filha, eu sei que é isso. De você, por isso que eu te amo. E pegou o revólver de plástico e pleque. E o mais divertido de tudo era o fato de que a professora Marilu, nesse momento, ela queria manter a serenidade perante o aluno que está fazendo o seu melhor naquele momento. Ninguém tinha dúvida que ele estava tentando fazer o seu melhor. Mas ela, naquele momento, a gente via a torção mecânica dos músculos do rosto dela e ela se mordendo internamente para não rir do coitado que estava ali e terminando, e ela... Realmente, parabéns! E essa é de longe a melhor história que eu lembro aqui na... A Marilu era de uma gentileza, estou enxergando ela fazendo isso. Saudade da Marilu. Quando eu entrei para o curso de artes cênicas e soube que não tinha mais montagem era só no 4º ano, não, no segundo semestre do 3º ano tinha um manifesto e monólogos. Isso, não, monólogos dos atores e manifesto dos diretores.
E o primeiro e o segundo ano não tinham um exercício público. Não tinham essa oportunidade. Então, a primeira coisa, no primeiro ano, foi fazer na sala de aula. Depois, a gente tentou retomar o convênio com o Teatro Guaíra. Aí, não rolava. Aí eu fui lá, conversei pessoalmente com algumas pessoas que trabalhavam lá. Consegui para os meus alunos do segundo ano 10 dias no Mini. E a gente fazia de segunda a quarta, segunda, terça e quarta. Mas era ótimo, porque a gente tinha segunda, terça e quarta num espaço cênico. E daí, pensando em coisas engraçadas, a gente poderia fazer um longa-metragem com vestibular. As coisas mais divertidas acontecem no vestibular. Porque as pessoas estão nervosas, porque as pessoas... Enfim, acontece de tudo. E logo que eu entrei, ainda a gente tinha uma memória de uma montagem do Cleon. Perdoa-me. Será que era Perdoa-me? Perdoa-me. Por me traíres, do Nelson Rodrigues, e que ele usava uma linguagem, né? E como que era mesmo? Era uma montagem expressionista. Expressionista, é isso. Gente, essa coisa de memória, a gente precisa desse café mesmo. Então, eu estava numa sala com a professora Mônica, que era uma professora de literatura dramática, eu acho, a Mônica, né? E entrou uma aluna. Então, eu vou fazer tal cena expressionista. Daí pegava um Shakespeare e fazia um Shakespeare com muita contorção física, acreditando que estava fazendo uma cena expressionista. Saiu aquela menina, a gente deu uma risada, claro, porque a gente fica muito séria e impassível durante a prova, porque não tem como, né, a pessoa está muito exposta, a gente se expõe. O nosso trabalho é nos expor nossa multifacetada alma. E aí, quando ela saiu, a gente caiu na risada. Mas isso foi só um belisco, uma entrada, porque mais para o meio deste mesmo dia entrou um rapaz e ele falou: eu vou fazer Hamlet expressionista. E o filme O Máscara, não sei se vocês... É um filme bem antigo. O Máscara, é uma comédia. E que o ator principal, Jim Carrey, ele fazia muitas caretas. Ele fazia caretas, mas assim, parecia que ele estava tendo, sei lá, um AVC. E aí esse aluno faz a cena do ser ou não ser como se fosse o Máscara. Assim, lágrimas escorriam. Eu espero que ele tenha pensado que era de emoção, mas é porque eu não podia rir. A gente tinha que ficar impassível assistindo aquela cena. Risível. Eu acho que essa foi uma das pérolas do vestibular, mas o vestibular teve tantas e tão deliciosas, muito maravilhosas mesmo. Só quero deixar registrado um momento pérola de vestibular. Eu prestando vestibular para essa instituição, a primeira vez que eu prestei, que foi lá em 95, no Barracão, no Tarumã, que eu talvez fosse a Ivanise e Cristo de Koff. E o Cristo recebia a gente sentado assim, com um cigarro. E ele olhava e só para a gente saber que, assim, que fora as figuras que estavam prestando vestibular, as figuras que estavam avaliando o vestibular também são válidas de serem analisadas. A gente também são válidas.
E eu gostaria de deixar registrado uma coisa nesse Café com Memória, que quando eu virei professor aqui dessa instituição por 2 anos, entrei junto com o Matana, inclusive, 2004, Matana? 2004 ou 2005? Eu entrei em 2003 de PSS, você logo que a gente conviveu de PSS. 2001. A gente, que era R$5 a hora a aula. Era R$5 a hora a aula. Delícia. Aí, e eu lembro de ver o Olerite, né? De ver o Olerite e falando, nossa senhora. E eu chegando no estacionamento da FAP, né? Que daí tinha uma coisa assim, olha, eu posso estacionar aqui dentro agora. Era a grande vantagem, era a maior vantagem. E eu lembro de encontrar a Ana Fabrício, eu com o Olerite na mão, ela olhou para mim, sorriu, e ela falou, bem-vindo, porque aqui é o lugar dos românticos. Só sendo muito romântico mesmo. Nessa vibe, eu fiz concurso 2 vezes. Eu me inscrevi 2 vezes. A primeira inscrição que eu fiz para ser professora, para concurso, eu fiz inscrição preenchida e, na hora de pagar, eu perguntei qual que é o salário, que era para 20 horas. Eu fiz depois que eu mudei para 40. Quando ela falou o valor do salário, eu guardei minha ficha, guardei meu cheque, na época a gente pagava com cheque, e fui embora. Eu só fui fazer concurso de novo muito tempo depois, em 96. Não, 98, verdade, porque daí eu entrei em 99. Mas era isso, a gente tinha que ser romântico para poder achar que dá para viver bem com o dinheiro que os professores da rede pública ganhavam e ganham até hoje. Melhorou um pouco, mas ainda está longe de ser muito bom. Era para ser engraçado, né? Diz o Chaplin que as melhores comédias nascem de pesadelos. Então, acho que está tudo certo. Estamos no caminho certo. Teve uma outra engraçada que não foi comigo, que foi com o Cristo. Um candidato entrou dizendo que ia fazer o Tiresias. Aí ele virou para a banca e disse, na Grécia, os atores interpretavam... Aliás, na Grécia, os soldados, nas Olimpíadas, eles faziam nus. Aí ele tirou a roupa e fez a cena diante da banca. Eu estava nessa banca, já é do meu tempo. Ele falou do Cristo, eu tenho que lembrar do meu professor de filosofia, que também dava aula aqui na rua. Maranhão. O Maranhão, ele mora no coração de todas as pessoas que tiveram aula com ele durante décadas. Ele fumava, ele tinha um braço longo, tá? Ele fumava segurando o cigarro aqui. Ficava uma brasa desse tamanho e a gente ficava assim, vai cair, não vai cair, vai cair, não vai cair. Aí ele ia na lixeira, ela caía. Era um negócio impressionante. Do Maranhão, eu sou o mediador, mas eu vou contar uma historiazinha e depois a gente abre aí, porque tem pessoas egressas que estão aí e que vão ter historiazinhas para compartilhar. Do Maranhão, eu já contei essa história para uma turma aqui. O Maranhão é aquele professor que deu uma primeira prova de filosofia pesadíssima, com 4 questões, 3 teóricas pesadas, e a 4ª era faça um desenho ou escreva um poema. E deu uma das melhores lições sobre o nosso lugar, porque o pessoal foi reclamar e ele disse, veja, a disciplina é pesada. Pessoas foram muito mal na questão 1, 2 e 3. A 4 é ofertada para vocês. Todo mundo tirou nota máxima na 4. Porque um poema ou um desenho, eu não tenho como avaliar academicamente. E sorriu com o cigarrinho. Historiazinhas que são tocantes para mim e eu uso até hoje. Antes de você passar, Márcio, aí eu falo muito, eu sei, desculpa. O Maranhão escreveu um livro, existia uma coleção O que é? Tinha o que é teatro, o que é semiótica, não sei o quê. O Maranhão escreveu O que é morte. E ele era nosso professor de filosofia. Descobrimos quando seria o aniversário dele. Viemos todos vestidos de preto, de véus pretos,
Fizemos um bolo em forma de caixão, com uma cruzinha. Maranhão chegou, ficou lá um gentleman, na festinha que fizemos para ele, foi embora. Alguém que tinha chegado, algum aluno que chegou junto com ele, falou, gente, o pai dele morreu semana passada, não teve como avisar. Sim. Eu ainda tenho curiosidade de saber como eram nas várias fases. Como era lá na PUC, já foi falado um pouco, mas como eram as montagens. Montagens memoráveis das suas épocas, da sua época como docente, da sua época. A gente fez uma montagem quando eu estava no 2º ano, chamava O Tempo e os Conões. Era um espetáculo que se passavam em 3 tempos históricos diferentes. E o que eu quero contar é, a gente era tão megalômano que a gente tinha um piano no palco e um outro piano no foyer do Guairinha, e a gente conseguiu apoio porque se passava na década de 20, na Inglaterra. Aí a gente conseguiu apoio de uma confeitaria que servia chá e biscoitos para as pessoas antes de começar o espetáculo. Era uma coisa assim, como a gente podia fazer, a gente ia... dá para pôr um piano no palco? Depois passa-se uma semana. Será que não dava para ter um piano enquanto as pessoas esperam para começar e no intervalo? Demorou um pouco mais, mas a gente conseguiu. Então, era um tempo muito, muito diferente do que é hoje. Eu fiz espetáculo no 1º ano no Mini Auditório, com o Hugo Mengarelli, no 1º e no 2º ano. No 2º e daí no 3º e no 4º ano no Guairinha. Então, foram montagens muito diferentes, umas das outras, e a gente, assim, existe uma coisa com um teatro como o Guairinha, por exemplo, que é um teatro que cabe, sei lá, acho que 500 pessoas. No 3º ano, a gente fazia 2 espetáculos, um às 7 e outro às 9. E a gente tinha público nas 2 sessões. Era uma coisa, assim, para nós, uma experiência que você ficava... Porque é muito difícil a gente ter casa cheia. E fazer 2 sessões com casa cheia era um negócio, assim, fantástico, deixava a gente muito, muito emocionado. Eu digo que essa emoção ela veio um pouco mais tarde. Na época, estava ali, né? Estava na mão. Mais tarde, quando olhamos para trás, isso ganha ainda uma dimensão ainda maior. De montagens de 99 a 2002, fora as montagens... começaram a rolar as montagens do Antropofocus, enquanto a gente estava aqui. As primeiras experiências foram da gente se reunindo aqui dentro da faculdade para criar as coisas que a gente estava apresentando do lado de fora, que a gente não estava apresentando dentro da academia. Mas eu lembro que os meus veteranos fizeram um happening chamado K no memorial, que eles ficaram mais de 24 horas e eles pegaram gente do 1º ano, do 2º ano, 3º ano, do 4º ano, e eu acho que eles ficaram 24 horas ou mais, 30 horas, 30 performances por todo o memorial de Curitiba. E primeiro que existe um imenso mérito, né, de conseguir produzir uma coisa nessa escala, de conseguir autorização para ocupar o memorial, de ter isso ainda dentro da faculdade. E eu acho que das pessoas que participaram, das pessoas que assistiram, das pessoas que foram envolvidas por esse processo, eu acho que ele repercutiu por várias das nossas turmas, até pelo caramba, é possível. Olha só, a gente pode fazer isso, né?
A gente está autorizado a ocupar espaços públicos, a gente está autorizado a fazer coisas que fogem simplesmente de formatos tradicionais e a experiência e é possível conseguir espaço para experiências cênicas dentro da cidade. E eu acho que isso deixou um certo legado nas turmas que estavam cursando para que a gente soubesse que existia essa possibilidade para todos nós. Quem que está por aí? Eu sou míope, que é egresso. Henrique. Eu estava olhando principalmente para você, Henrique, porque você não fez o CA? Não, você participou. Eu estava lá o tempo inteiro. Estava lá o tempo inteiro, mas não eram dos 30 performances. Você fez a peça da Lu Haitani depois, né? Essa eu tenho foto. Boa tarde, gente. Tá, meu nome é Henrique Seidel, eu sou logo depois, né, nessa escadinha, eu entro em 2002 e me formo em 2005. Junto com o Cris, a gente é colega de turma. Que massa. Tem uma história que não foi exatamente engraçada, mas foi muito curiosa. Era uma disciplina de direção do Biscaia. E, não lembro qual das direção. E aí tinha que fazer um ensaio aberto. Ele deu um texto de Shakespeare, alguma coisa, acho que era Tempestade. Todo mundo queria fazer um ensaio aberto da Tempestade do Shakespeare. E aí, na época, eu estava muito com questões de espaço urbano, intervenção urbana. E aí eu dirigi o ensaio. Os atores ficavam aqui no meio da rua, em cadeirinhas, assim, no meio mesmo, na faixa amarela que divide as duas faixas da rua. Assim. Então, eles ficavam sentadinhos ali, um pouco para lá do tubo. E no meio do trânsito tinha que ficar lá fazendo algumas ações. Era de noite, né, o curso era noturno, e aí passavam os carros, de repente um carro passa, e aí ele volta. Aí ele desce um cara e vem falar com a gente. Eu estava do lado do Sky, eu estou lá no meio do trânsito. E aí ele vem assim, escuta, eu queria saber o que vocês estão querendo, o que vocês querem. Ai, gente, como assim, né? Não, é que eu sou assessor do vice-governador. Na época era o Requião, era o governador, e o Orlando Pessutti era o vice-governador e secretário de Agricultura, que é aqui. Então ele passou por ali, indo para a Secretaria de Agricultura, viu aquilo, achou que era um protesto. E aí mandou assim, vai lá ver o que eles querem. E aí o assessor foi lá perguntar para a gente o que a gente queria. Aí a gente se olhou assim, vamos pedir alguma coisa. Só que a gente não teve uma presença de espírito muito grande, assim, para pedir alguma coisa. A gente, não, é só uma aula dele. Então tá bom, então boa aula, tchau. E aí foi embora. E a gente, droga, a gente perdeu a chance de pedir alguma coisa pro vice-governador. Não sei se a gente ia ganhar além de um xingão do Requião, né? Que era o que ele fazia com a gente na época. Mas enfim. Agora... Eu queria comentar muito rapidamente também do espaço, porque eu entro em 2002, mas eu já convivia bastante com a turma de 2001. Todo mundo achava que eu era da turma de 2001, passava um recado para mim, para eu dar para a turma. Não, mas eu não sou aluno, é que eu estava todo dia aqui. Mas desde 2001, na aula inaugural, falava assim, porque nós temos o barracão e ele vai ficar pronto, até o final do ano ele fica pronto. 2001. Aí vinha 2001, vinha 2002, e todo ano falava, até o final do ano o barracão vai ficar pronto. 2010, né? Aí em 2010 eu volto já como professor, gente, que coisa, foi uma emoção. Aí voltar como professor substituto foi super legal. Mas então, teve, a Lilian construiu, mas ficou pelo menos 10 anos nesse banho-maria de vai sair, gente, vai sair. E a gente, ai meu Deus, vai sair. E era muito peculiar fazer um curso de teatro sem um teatro, né? Porque aí, e aí, né? Fazia como? Ao mesmo tempo, a gente acontecia, talvez agora ainda aconteça, mas quando aí eu passei para ser professor, aí já tinha Telab e tal, aí eu percebia que as peças de final de curso e tal, todas eram feitas aqui no Telab, o que é fantástico, é um espaço incrível, maravilhoso, mas assim, Cabral, né, minha gente?
Aí, quem é que vem pro Cabral para assistir a peça? Aí, e, sei lá, quando a gente não tinha o Telab, a gente se quebrava, se lascava, mas era uma fodeção, mas a gente conseguiu os teatros pela cidade. Ia lá apresentar no MUMA, no CRAI, ia pro Cleon Jacques, ia pro Mini, alugava um bar, não sei o que lá, conseguia um espaço. Então tinha um espalhamento pela cidade que era interessante também, assim, sem querer romantizar a precariedade, né? Mas também tinha esse fator, o fato de não ter um lugar, a gente tinha que estar em todos os lugares, tinha que estar em vários lugares. Então, sei lá, também lembro, mas eu sempre fico emocionado quando venho aqui, assim, enfim. Eu tive um projeto de extensão que era mais ou menos esse Café com Memória com egressos. Era Bem-vindo Egresso. E aí o Marcos Davi, que é um egresso do curso, que é... o Henrique é professor da URGS, tá? Ele é concursado na URGS e é professor do curso de artes cênicas da URGS. A minha formatura, a montagem de curso, foi quando o curso estava fazendo 20 anos. 20 anos, e a gente ganhou uma verba para montar a peça, ganhou R$1.500 para fazer a peça. Foi um acontecimento. E era 20 anos. O Marcos Davi, uns anos antes da gente fazer o Bem-vindo Egresso de verdade, quando a gente começou com a ideia do Bem-vindo Egresso, ele chegou aqui e falou, nossa, na minha época isso era uma lenda urbana. Porque tinha essa história, vai ficar pronto, vai ficar pronto, vai ficar pronto, e nunca tinha verba. E daí a gente conseguiu uma licitação, daí as pessoas abandonavam a obra, enfim, tipo, a pessoa ganhou a licitação, recebeu o dinheiro e ia embora e largava aqui na metade. Então, a gente passou por todas essas questões. Então, as turmas entre 2000 e 2010 ouviam que todo ano ia ter o Telab. Daí, enfim, 2010 teve. Última pergunta, mas que eu acho que é útil para a galera que está em primeira, segunda. E a reforma curricular, Ana? Fale um pouco da ideia e do processo de virar tudo do avesso, porque o curso, desde a época da PUC, ele tinha aquela estrutura clássica de 2 habilitações, direção e interpretação separados, que é uma estrutura que ainda está em muitos cursos, e teve essa revolução ali, às vésperas de abrir o Telab, em que você participou como protagonista. Conte para nós. Então, eu tinha voltado do mestrado, porque antigamente as coisas eram... A gente entrava mesmo sem mestrado, sem titulação, né? Mestrado ou doutorado. Porque não haviam profissionais com titulação suficientes para atender o país. Hoje em dia, felizmente, nós temos. E aí eu fui fazer mestrado e tive diversas experiências diferentes no mestrado. E quando eu voltei, a gente tinha que fazer uma reforma curricular, porque a gente já estava atrasado há alguns anos. Eu e o Paulo Biscaia entrávamos numa salinha muito pequenininha que tem aqui no bloco 2 e ficávamos sentados lá elocubrando. A gente pegou currículos de diversos cursos do Brasil e, assim, um dia eu falei assim, e que tal se a gente fizesse uma coisa mais experimental, romper com a coisa do diretor, do ator, da disciplina de interpretação. Se a gente fizesse uma coisa assim, vamos trabalhar a partir das pesquisas dos professores nos 2 primeiros anos, depois a gente abre para que os alunos possam fazer as suas pesquisas e descobrir qual seria o seu caminho. Aí, assim, desde fazer iluminação, figurino, cenário, atuar, dirigir, mas dentro de um mesmo curso a partir dos seus interesses. E aí a gente tornou a maior parte das disciplinas optativas, para que a gente pudesse realmente oferecer a experiência de trilhar um caminho para os alunos.
Então, a gente recebeu muita crítica, porque, nossa, como assim a minha disciplina vai ser optativa? Minha disciplina não vai mais ser obrigatória. Tinha toda uma coisa assim, as pessoas, uma resistência, as pessoas gostavam demais daquilo que faziam há muito tempo, igual, e tinham medo de mudar. E é comum ao ser humano. A gente tem medo de coisa nova, tem medo de mudanças. Mas, enfim, a gente começou a chamar outros professores assim para ver o que a gente estava pensando, até que saiu o primeiro modelo, que as disciplinas chamavam PINC, Projeto de Investigação da Cena, e aí a gente tinha agregados que deveriam, inicialmente, pelo menos filosoficamente, o PINC deveria conversar com todas as outras disciplinas do curso. O PINC deveria demandar aos outros professores a possibilidade de fazer palestras sobre um assunto da montagem. Por exemplo, professor de filosofia, a gente vê fazer uma palestra sobre o pensamento da época do autor daquela montagem ou da discussão proposta pela montagem. A gente ter professor, todos os professores olhando para uma disciplina e que os alunos tivessem que fazer o exercício de falar sobre o que fazia desde o primeiro ano. Então, isso estava no papel inicialmente, mas aí foi mudando. Professores achavam que não cabia aluno escrever no primeiro ano. Eu dizia, mas é só um paper, gente, uma página, para ele falar da experiência do que foi esse trabalho. Enfim, levou muito tempo para a gente chegar num... Hoje tem mais exercício de escrita e a gente tem 2 TCCs. Um TCC escrito e um TCC prático. E eu acho que esse é um valor muito importante. Os nossos alunos vão direto para o mestrado, muitas vezes. E muitas vezes desdobrando coisas que pesquisaram incipientemente aqui. Então, a gente tinha essa disciplina, que era PINC, Projeto de Investigação da Cena. Mantivemos as disciplinas de História, só que com uma mudança bastante drástica, que a gente deixava de falar sobre Antiguidade Clássica, sobre o teatro medieval, diretamente, porque eles deviam conversar com a história do teatro do século XX e XXI. Então, quando o professor de História fosse falar de acontecimentos do século XX e XXI, poder trazer a referência histórica daquele período que não está sendo visto. E aí o aluno, se interessasse, tinha as referências para buscar esse conhecimento. Essa ideia também não foi muito bem aceita. E aí tínhamos disciplinas de figurino, de maquiagem, de iluminação, de cenografia e diversas outras disciplinas em caráter optativo. Você escolhia o seu trajeto. Foi amadurecendo até chegar no que é hoje. Infelizmente, devido a questões estruturais, menos pedagógicas do que realmente econômicas e estruturais, a gente teve que ir deformando um pouco as ideias do curso. Hoje a gente não tem a possibilidade de oferecer o número de disciplinas optativas que oferecíamos antigamente, para que o aluno realmente pudesse fazer suas escolhas. A gente teve que restringir muito o número de disciplinas. E isso, na minha visão, aleja um modelo que foi assim pioneiro, e que oferece, e não é ofertado em nenhum lugar do Brasil dessa forma, tentando juntar tudo e tentando fazer que as pessoas tivessem uma experiência mais, vou usar a palavra holística, porque não me vem
outra na cabeça, mas assim, de experimentar, de vivenciar as questões propostas para o artista cênico. E aí a gente parou de formar atores e diretores e começou a formar artistas pesquisadores. Um artista pesquisador pode olhar para onde quiser. A professora Mablis. Eu só queria retomar duas coisas. Uma ainda é sobre o K, que acho que é bacana de vocês saberem que em 94, acho que foi, que a Giovana Salles e a Cris Herrera criaram uma mostra de teatro, quando ainda era lá no Barracão, que era a mostra de artes cênicas, de teatro, né? E era um evento que acontecia geralmente em agosto, setembro, acho que em agosto, e que os alunos se inscreviam para fazer uma montagem. E tinha curadoria, né? Isso aconteceu até 98. E aí, esse evento do K, ele aconteceu num outro formato, porque essa turma que estava, então, ali, que era a Luciana Raitani, o Fábio Pinas, o Fábio Salvati, eles propuseram uma mostra da Faculdade de Artes, que era quando o professor Cris e o professor Henrique, e também você ainda estava, né? E foi muito, muito, muito incrível, porque tinha, então, as apresentações, as exposições ali, né, ocuparam ali, acho que por uma semana, a mostra era de uma semana, e então havia essa exposição dos alunos de artes visuais, o pessoal da música com shows, mas também integrando os grupos ali de artes cênicas, e a integração da licenciatura em todos os anos, mas assim, realmente é uma coisa que a gente sempre fica pensando, né? Isso, o Ari Giordani, que hoje é professor lá no curso da Federal de Produção e que era da musicoterapia, a Grace Barros, que é das Diacenhas, que é a produtora, que é a atriz, né? Então também é bacana para vocês entenderem, quando a gente fala, já temos um curso que pretende que vocês possam fazer o trajeto de vocês. Mas também a gente pretende que vocês tenham esse tipo de autonomia, né, de força e de contato, porque é de vocês a faculdade, né? Então, isso eu acho que foi uma experiência muito bonita por muitos anos. E a outra coisa que eu queria dizer, Andrei, é que eu sempre comento, e faz poucos dias que eu comentei numa turma, eu comento em todas as turmas, que a sua turma foi a turma mais unida que a gente viu na faculdade, que era quase uma coisa, não podia fazer um comentário, que a turma inteira, se falasse de uma pessoa, e passaram o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ano, se formaram, são amigos até hoje, se reúnem. Foi uma turma realmente diferenciada, com características ali de pequenos grupos muito diferentes, mas uma turma absurdamente unida. E assim, é um diferencial pelo potencial também que isso, né, que tem nessa unidade aí. E aí, lembrando que estamos aqui com o Paulo Vinícius e com o professor Cris, nossos egressos. Eu vou aproveitar esse gancho, mas vou passar primeiro para a Ivanise. Fala, Ivanise.
Seguinte, eu estava analisando a trajetória toda das cênicas. A gente percebe essa evolução, que eu dei aula no CPT do Teatro Guaíra. E o objetivo era simplesmente formar atores. Então tinha aula de esgrima, tinha aula... À medida em que o curso foi se tornando mais acadêmico, foi mudando o foco. Não é só formar atores, é formar pesquisadores. Então, eu acho que isso é uma divisória muito importante, muito significativa. Tá? O curso agora não forma só atores, forma pesquisadores. É um curso acadêmico. Não é um curso livre de teatro, como era o CPT, como o Tablado, como tantos outros que tem por aí. E o segundo ponto que eu queria falar foi sobre a reforma do currículo. Bom, eu sou professora de História, né? E quando chegou o novo currículo, eu levei um susto, porque História é uma disciplina, é uma abordagem que você precisa de um certo distanciamento para analisar. Tá? História, você precisa ter um distanciamento. E aí, quando me veio assim, olha, teatro no século XX, XXI, né? Eu levei um susto, eu digo, o que eu vou tratar? E aí eu optei, foi uma escolha minha, que eu acho que deu resultado. Eu digo, bom, então os alunos vão ter que ler teatro contemporâneo, sabe? Vão ter que ler. Eu dividi por idioma, então teatro alemão, teatro inglês, de língua inglesa, de língua alemã, de língua espanhola, e eles tinham que ler os textos. Porque o teatro contemporâneo e o teatro tradicional, teatro do século XVII, XVIII, é um teatro que você lê como um romance, né? Dialogado. Não é isso? Você lê como se fosse... O teatro contemporâneo não é outra coisa completamente diferente. Então, eu sugeri que os alunos lessem essas peças de língua francesa, de língua inglesa, lessem e fizessem um arrazoado, um projeto. Olha só a minha ousadia. Foi uma ousadia, né? Eu digo, vocês vão ter que ler, vocês vão fazer uma síntese, e depois vocês vão criar um projeto de montagem. Como é que vocês colocariam esse texto em cena? Então, foi uma coisa muito louca, né? Porque eu não sou diretora, eu não sou professora, mas eu queria como um exercício, pegar uma Sarah Kane, por exemplo, e como é que você colocaria em cena isso? E foi muito positivo, eu achei que deu conta do que se pretendia. Que não dava para estudar a história do teatro contemporâneo, a história do teatro no século XX e XXI, que nós estamos vivendo. Então, a minha solução foi essa. É isso. Muito bem. Eu queria aproveitar um gancho da fala da Liz, porque eu acho que tem várias falas aqui que a gente pode emendar numa coisa que pode ser reveladora, que é como são as montagens do curso e como são as mostras do curso ou não do curso, porque são várias histórias que são integradas. Né? Do depoimento da Ana e da Ivanise, a gente lembra que do período PUC Teatro do Guaíra, a gente tinha os espaços do Guaíra e a gente tinha um suporte mínimo, variou durante os anos, no começo era maior, no final era menor, mas tinha sempre as oficinas do Guaíra, tinha sempre o teatro e tinha sempre alguma verba de custo para realizar. Não existiam mostras com nome, eram as provas públicas. Aí tem o período inicial aqui, em que eu acho que é isso que o Andrei traz, que é um período em que diminui muito as práticas das provas públicas. Primeiro ano não monta, segundo ano não monta, e isso acompanha o período também em que discentes criam suas mostras. Essa primeira experiência dos anos 90 e depois a experiência que começa que pega o pessoal do K e vai até 2012, pelo menos. Até então, currículo novo. Daria uma grande conversa. Exatamente, porque eu vou passar vamos passar um pouquinho, porque a gente passou para o Henrique, é legal passar para o Cristóvão, que é o cara que bolou a primeira mostra, que é a mostra Mais Teatro, quando era discente,
lá em 2005, que era de montagens, e para falar também da mostra dos alunos, da mostra de teatro que o Cris coordenou durante anos. Né? Obrigado, Matana. Eu estava doido para falar disso. Eu queria falar da mostra mais, mas eu queria contar duas outras coisas assim, sobre autonomia, né, que foi tanto dito aqui pela Liz. Quando a gente estava no 4º ano, nossa turma minha, do Henrique, do professor Cauê, que hoje é professor no nosso mestrado em artes também, era uma disciplina sua com o Maurício Cidade, né, Matana, que de produção teatral, e aí os professores nos provocaram a pensar algum evento que fosse execuível, que a gente pudesse não só idealizar, mas que pudesse ser realizável. E aí, eu não sei se fui sozinho, mas eu acho que estava Henrique, estava a turma de direção na época, né, nós nos formamos na bacharelado em artes cênicas com habilitação em direção teatral, como o Andrei, né, e aí a gente pensou nessa mostra que nós pudéssemos dar visibilidade para aqueles trabalhos realizados no 4º ano, que nós dirigíamos a turma de interpretação. Então foi assim uma alegria ver o que aconteceu naquele ano, né? A gente também foi para outros espaços, como o Henrique muito bem lembrou, procuramos lugares para que a gente pudesse realizar isso, e depois a gente viu que isso continuou, né, acontecendo. Eu queria falar, Andrei, assim, de que Antropofocus é assim um marco, acho, na FAP também, porque entrei, quando eu estava me formando, você voltou como professor, assim, a gente já sabia, já conhecia Antropofocus, já curtia o trabalho, não perdia um espetáculo, e isso eu acredito muito profundamente que inspirou diversos grupos que se formaram desde Antropofocus. Inclusive o meu, a Alameda Companhia Teatral, que também criei com colegas de curso na época. Hoje já perdeu, como também Antropofocus, já não tem mais esse caráter de um grupo universitário, etc., mas também nasce aqui do encontro, do desejo de desenvolver, de investigar, de fazer teatro a partir das coisas que a gente podia experimentar aqui, que o curso proporcionava, né? Então, eu queria dizer isso aqui, que eu acho que é super importante entender que também hoje, dada a evolução do curso, os avanços do próprio teatro, a gente tem condições de ainda formar grupos, e que esses grupos se sustentem aí por décadas, né, no curso. Então, é isso, muito obrigado. A gente está chegando nos limites de horário, então eu queria passar mais uma vez a fala a cada um dos três para uma última fala, um último depoimento. E antes disso, queria agradecer muito, é uma alegria estar aqui. Vocês sabem que eu sou professor que fica colecionando figurinhas da história, então para mim é uma honra estar aqui. Obrigado. Eu queria ouvir vocês uma última vez. Faz 2 anos que eu me aposentei. De um lado, é uma grande alegria, mas cada vez que eu venho aqui, dá uma apertada no coração, porque foram 23, quase 24 anos de uma vivência muito profunda com esse curso. Nós lutamos muito para que o curso crescesse e se mantivesse. Eu fui coordenadora por 3 oportunidades e é um trabalho insano. Hoje mais insano porque é mais burocrático ainda do que era na minha época. Mas a gente trabalhava muito, em qualquer momento, porque a gente tem essas características, né? Os nossos alunos aparecem pelados no pátio, os nossos alunos levam refletor lá para fora, os nossos alunos molham o corredor, os nossos alunos espalham trigo pela faculdade, interditam banheiros. E nada disso é para o mal da universidade, não é um trabalho de vandalismo, é exploração artística. Então, a gente tinha meio que batalhar as reuniões a gente tinha reunião de conselho, conselho de campus, com representantes de todos os cursos. Então, assim, lutamos para que esse espaço fosse visto exatamente como ele foi pensado, como um laboratório, um lugar onde a gente podia experimentar nas aulas, durante a formação.
Porque como a gente não tinha um espaço grande, e aqui tinham arquibancadas, que acho que era 120 pessoas que era possível colocar. No início, acho que era 160, depois baixou para 120. Então, assim, todos os cursos queriam usar o Telab, de alguma maneira. E a gente, assim, produziu muitos documentos. Eu produzi muitos documentos, tentando dizer por que é que aqui não podia ser o auditório. Aqui não podia ser o auditório da universidade, porque isso aqui tinha uma função específica. E aí isso me orgulha muito, assim, de durante os períodos em que eu estive lá, eu estive a cada segundo defendendo esse curso, lutando para que esse curso pudesse melhorar. Sei que não foi o suficiente, mas foi o melhor que eu pude fazer, e eu fiz de toda a minha alma. E quando eu fui aluna, eu também fui aluna de toda a minha alma. E na época a gente ganhava um prêmio, quando você era um aluno com toda a sua alma, a gente ganhava um prêmio de mérito acadêmico. E eu ganhei. Por que isso? Na época da PUC, durante um tempo se pagava. Eu era bolsista e eu não podia perder a bolsa de jeito nenhum. Então, assim, não foi uma coisa tipo, nossa, eu sou foda. Era, nossa, eu não posso perder minha bolsa. E, enfim, acho que é isso. Teriam tantas e tantas outras histórias entre ser aluno e ser professor, mas não cabe aqui, não cabe tudo. Mas cabe na memória e no coração. Então, muito obrigada pelo convite. Bom, eu também tenho só que agradecer o convite, e eu tenho um orgulho muito grande de ter pertencido à FAP, trabalhado por tantos anos, sido professora de uma Ana, de um Andrei, de uma Tana, e é muito lindo perceber essa evolução, entende? De um cursinho que formava atores, do CPT do Teatro Guaíra, a um curso acadêmico que forma pesquisadores e que está crescendo sempre, está formando novos artistas, novos criadores, e isso me dá um orgulho muito grande. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu fui uma professora por muitos e muitos e muitos anos, né? E é um orgulho estar aqui, ver essa turma toda alegre aqui, buscando seus sonhos. Eu fico muito feliz. Muito obrigado, Matana. Obrigado, Ana. E obrigado a vocês. Obrigado, Hélio. Gostaria só de deixar esse último recado, que aproveitando tudo que inclusive que os colegas carinhosamente falaram, né, que o Antropofocus, né, esse grupo ao qual esse ano a gente comemora 25 anos juntos fazendo teatro em Curitiba, ele só foi possível porque a gente se encontrou aqui. Ele só foi possível porque pelas coisas boas e pelas bostas que tinham aqui. Porque as bostas nos ajudaram muito a gente se defender enquanto colegas. Eu só encontrei esses colegas porque eu vim para cá. Eu só encontrei esses colegas porque a gente adorava e odiava professores. Porque era bom odiar professores junto com um amigo. É uma delícia você ter um professor merda, um professor assediador do caralho. Não, ele não está mais aqui, então tudo bem. Então, é muito bom a gente poder ter pessoas horrorosas que passam pela nossa vida e pessoas maravilhosas que passaram pela nossa vida, e a gente ter amigos do nosso lado falando assim, você está certa, você está certo. Ah, então se você está certa, se você está certo, quais são as ideias juntos que a gente tem e que a gente pode extrapolar para o resto do planeta. É sempre bom voltar para casa. Obrigado. Bom, só para dar um fecho, queria agradecer a organização do evento que nos permite registrar isso,
agradecer à professora Noemi, diretora do campus, ao Drauzio, agradecer de modo muito especial ao Hélio, que sempre cuida da gente, e a equipe toda que está registrando. Agradecer a presença, tanto de quem está no curso, quanto de quem tirou seu tempinho para voltar um pouco. Muito obrigado. Fica esse registro. E peguem os contatos dessa galera. E tem histórias que eles não quiseram contar aqui, eles contam depois. Obrigado, gente. É isso.